Bom, agora na página 29, vamos ao Quarto Concílio de Latrão. Bom, então como nós vimos, teve a conversão de um padre e a perseguição, esse Papa Inocêncio III, que está assentado, como eles dizem, no trono de Pedro, né? Ele foi um dos papas mais violentos da história. Os historiadores consideram ele o mais violento da história. Tá, ok? E ele organiza esse Quarto Concílio de Latrão, exatamente para, que aconteceu na cidade de Latrão, né? Exatamente para perseguir as igrejas anabatistas. O comentário diz, 1215 da era cristã. Este concílio foi organizado pelo Papa Inocêncio III para deter o crescimento dos anabatistas na Europa. Bom, eu coloco aí o historiador Orchard, que é uma obra conceituada em história, escrita no século XIX ainda, lá em 1838. Ele escreveu a história das igrejas batizadoras, ou seja, a história das igrejas que só batizam adultos. Ele diz, um espírito de perseguição foi levantado contra todos aqueles que rebatizavam católicos. Rebatizavam, lembre-se, entre aspas, né? Porque os católicos diziam que era um rebatismo. Não? Enquanto essas igrejas anabatistas ou batistas, igrejas batizadoras, elas diziam, não, isso não é um rebatismo, porque o batismo infantil ele não tem valor diante de Deus. No Quarto Concílio de Latrão, 1215, cânones foram feitos para bani-los como hereges, e esses cânones foram apoiados por um decreto em 413 d.C., emitido pelos imperadores Teodósio e Honório, declarando que todas as pessoas rebatizadas e os rebatizadores deveriam ser punidos com a morte. Consequentemente, Albano, um ministro zeloso, juntamente com outros, foi punido com a morte por rebatizar. Você veja que nós não temos como contar a história desse ministro, né, chamado Albano, onde que esse pastor trabalhava, o que ele escreveu. Normalmente nós não temos nem escritos, são raros os escritos. Por quê? Eles tinham que viver escondidos, porque a perseguição era terrível. E então encontraram esse pastor chamado Albano, que ele, quando recebia membros católicos, ele batizava. Os católicos diziam, você está rebatizando. E aqui uma correção no que esse historiador falou, né? Ou correção no que ele falou, não. Eles, os papas, os padres, eles usaram como fundamento um decreto do ano 413 dos imperadores, os dois imperadores, né? De Roma e de Constantinopla. Mas vamos lembrar que esse decreto desses imperadores já tinham como fundamento um documento de Agostinho de Hipona, de 2 anos antes, do ano 411, quando ele transformou as igrejas que só batizam adultos em igrejas heréticas. Antes elas eram consideradas cismáticas, ou seja, elas eram separadas da Igreja Católica, mas não eram consideradas heréticas. Por quê? Porque elas pregavam a doutrina da Trindade. E esse foi o ponto que a Igreja Católica, então, não chamava elas de heresias. Tá ok? Pois bem, o comentário prossegue. É pena que a perseguição católica nos privou de conhecermos detalhes da vida de ministros como Albano e outros cristãos que foram mortos com ele. Então, confirmando o que eu disse a vocês, nós não temos escritos de Albano.
Bom, eu coloco aí também um texto de um historiador do livro publicado pela CPAD, A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média, a Grande Perseguição Católica. Ele diz: em 1215, o Quarto Concílio de Latrão decretou que os governadores seculares confiscassem os bens dos, entre aspas, hereges, e depois os executassem. Caso contrário, seriam eles mesmos excomungados, afastados e privados dos seus bens. Ficou terminantemente proibido qualquer tipo de proteção. Aos considerados suspeitos, foi-lhe dado certo prazo para apresentarem provas de sua inocência, ou então também seriam considerados hereges, sujeitos às penas da Inquisição. E depois nós vamos estudar, num capítulo à parte, os instrumentos de tortura que a Igreja Católica utilizava. Então, nós sabemos que muitas pessoas morreram, mas também sabemos que muitas pessoas não resistiram às torturas, que eram torturas terríveis. E o fim era ser colocado na fogueira. E muitos que não resistiam à tortura e acabavam negando a fé e dizendo que iria seguir a Igreja Católica, depois eles eram mortos. Outros eram colocados em prisão perpétua. Então, era realmente uma violência terrível. Bom, no outro texto de historiador, coloquei aí para vocês, que diz: em novembro de 1215, Inocêncio III presidiu a última sessão do Concílio de Latrão, que terminou com a condenação dos cátaros e dos valdenses, habitantes dos vales alpinos. Bom, aqui falar para vocês, os cátaros, esse termo era um termo que ele vinha sendo usado desde o ano 250 para descrever os anabatistas novacianos. Tá bom? E nesse período da história, eu contei para vocês na aula passada que ele era utilizado para descrever dois grupos, os anabatistas e também um grupo de gnósticos, que se auto-intitulava cátaros, já que o termo cátaros significa puros, tá ok? Então o termo era utilizado nesses dois sentidos. Mas os que habitavam nos vales alpinos eram os cátaros anabatistas. Então, a Inquisição, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, porque é algo na história que eles não contam. A Inquisição, ela não foi criada para matar judeu. Quando você lê os textos desse concílio de 1215, você vê que não existe perseguição aos judeus. Ela foi criada para perseguir heresias. Quais heresias? Igrejas que não batizavam recém-nascidos. E aí talvez você esteja perguntando, mas professor, por que é falado tanto na Inquisição que matou judeus? A Inquisição que matou judeus foi uma Inquisição lá no ano 1492, ou seja, cerca de 270, 280 anos depois do período que nós estamos estudando. Porque aquela Inquisição lá de 1492 foi porque os reis da Espanha, eles estavam endividados com os judeus, porque eles tinham pegado dinheiro emprestado com os judeus para fazer guerra aos muçulmanos, porque organizar um exército é muito caro. Os judeus emprestaram dinheiro, entre eles um homem chamado Abravanel. Você acha a história dele aí no YouTube, até o Silvio Santos, que já faleceu agora, mas quando estava vivo, contando a história dele. Ele é tataravô do Silvio Santos. Era, né? Então, aquela Inquisição foi uma Inquisição inventada pelos reis da Espanha
para eles se livrarem dessa dívida com os judeus. Então a Inquisição matou os judeus lá próximo do ano 1500. Nesse período aqui, a Inquisição ela não pode nem perseguir judeus, porque ela foi organizada só para perseguir grupos que eram cristãos, mas não concordavam com a Igreja Católica. A Igreja Católica chamava eles de hereges. Tá, ok? E vai organizar essa Inquisição para persegui-los. Comentário prossegue. Estamos ainda na página 29, finalzinho da página 29. O concílio também proibiu a criação de novas ordens religiosas. Manteve a discriminação contra os judeus. Uma pausa aqui. A única discriminação que esse historiador não detalhou é porque essa Inquisição, esse concílio, ele proibiu os judeus de terem servos católicos. Um judeu não podia ter um servo católico, só podia ter servos judeus. Por isso a perseguição, né? Discriminação. E fez surgir a expressão transubstanciação, termo usado pela Igreja Católica para explicar a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Bom, o que a Igreja Católica queria? Ela queria fazer com que os cristãos não participassem do vinho. A Bíblia é bem clara que Jesus Cristo disse: comei dele todos, bebei dele todos. Então o cristão deve comer do pão e beber do vinho. A Igreja Católica ela dá o pão, mas ela não serve o vinho. Ok? E também nessa mensagem, ela está confirmando uma doutrina que já vinha sendo discutida entre eles, dizendo que aquele pão, aquela hóstia, como eles chamam, era um pão sagrado, porque quando o padre orava, ele sofria uma transformação e se tornava a própria carne de Cristo. Tanto que quem já foi católico sabe que eles não podem mastigar a hóstia, porque senão está machucando o corpo de Cristo. Acredite, isso é verdade. Eles têm que botar a hóstia na boca e ficar mexendo até ela se dissolver e depois engolir. E o vinho eles não bebem. Eles dizem que só o padre pode beber o vinho, e porque o vinho é símbolo do sangue, e o sangue, que é símbolo da vida, o sangue é a vida do corpo físico, o sangue de Jesus é o símbolo da vida espiritual da igreja. Então eles dizem, para você ter vida espiritual, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. Fora da Igreja Católica não há vida espiritual. Ok? Então, esse é o significado da transubstanciação. Essa doutrina herética, ela, por exemplo, Lutero, ela foi mantida por Lutero. Lutero só mudou o nome. Ele chamou de consubstanciação, para explicar algo que, porque tinha uma parte que era inevitável nessa doutrina, inexplicável, melhor dizendo. As pessoas comiam aquele pão e sentiam um gosto de pão. Então, como assim ela se torna carne de Cristo? Eu não tinha que sentir gosto de carne? E ficava aquele questionamento. Então, Lutero, ele desenvolveu a teoria que nós vamos ver depois, chamada de consubstanciação. Essa teoria, ela diz que o pão se transforma na carne de Jesus, mas os elementos e o sabor continua sendo de pão. Era uma forma de mascarar a heresia, né? Mas ele manteve a heresia. O comentário prossegue. De resto, o Papa convocou uma nova cruzada, mas essa seria seu sucessor, o Papa Honório III, que a organizaria 2 anos depois. Bom, essa é a história, então,
desse Concílio de Latrão. E nós vamos estar lendo ainda mais textos sobre esse concílio, porque ele vai ser chave nesse estudo da Inquisição.